Participe das comunidades, interajam com a galera, porque vocês vão ver que o troço, assim, faz vocês voarem. Teve uma vez que eu fui palestrar sobre pesquisa operacional. Acho que eu tinha um ano e pouquinho trabalhando com isso. Falei assim, eu vou palestrar sobre isso. Montei uma palestra e fui. Então mudou minha vida, porque daí eu tive um pouquinho da melhora na minha qualidade de vida, trabalhava perto de casa, era um ambiente menos estressante. Vamos falar assim, todo ambiente TI é estressante, não adianta. Sim. Se você tiver com calmaria agora, uma hora ou outra vai voltar. Tempestade, pode escrever. Eu vou falar uma coisa, não tenha medo de testar em produção, não. Às vezes é necessário. É só lá que pega. Melhor teste é produção. Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da Refatorando número 6 para vocês e um especialista em arquitetura C#. A gente vai falar de muita coisa técnica aqui, então aproveita que vai ser muito maneiro. A gente tem uma bio aqui dele bem maneira, vou falar aqui aonde ele passou. 15 anos de TI, nem parece, né? Essa cara aí novinha. Passou mais de 10 anos no mobile, trabalhando com Android. Ele fez o primeiro deploy no Android. É bem massa. Ele era organizador do grupo GDG, que é o Google Developer Group, com mais de 4 anos lá trabalhando com isso. Mais ou menos. Organizando esse grupo. Então conhece muita gente da comunidade, compartilhou muito código, ensinamentos. É bem maneiro. Já foi lá pra Califórnia, no Google I.O. Então já foi ver na fonte lá como é que as informações quentinhas. Como é que era feito os deploys do Android lá, as primeiras versões. A gente vai começar a falar um pouquinho mais do teu começo, cara. Como é que você começou, foi pra Android? Qual que era a ideia? Cara, bom, o Marco não falou meu nome é Bruno. Eu falei, não falei? Falou? Não Falei, lembro, acho que mas sim. que seja. Então, meu nome é Bruno, né? Eu não falei, ferrou. Bom, cara, é muito engraçado porque quando eu tava ali terminando o meu ensino médio, aí eu estudava no Colégio SESI aqui no Paraná, né? Então o Colégio SESI permitia que você tivesse uma escolha de um curso técnico dentro do Senai. Ah, legal. E aí fui lá, e tinha aquelas amostras de curso que nem tem nas feiras de profissão, né? No geral, que a gente vê por aí das faculdades. Aí tinha a feira deles. E eu tava decidido que eu ia fazer mecânica automobilística. Faz sentido. Que aqui na região de Curitiba, né? A gente tem a fábrica da Renault, a fábrica da Volkswagen, Audi, né? Então, eu falei assim, vou pra mecânica automobilística. Sempre gostei de carro, até hoje gosto de carro, né? Já mexi em muito carro aí. E só que eu fui pra lá, na feira, né? E tinha um tal de curso de eletroeletrônica. Aí eu vi os caras explicando como que fazia você foi ver. eletrônica e tal. Entendi. Mexer com som, eu também sempre fui do barulho, então eu gostava de som, daí aprendi que dá pra fazer amplificador, e escolhi a eletroeletrônica, né? Deixei o eletroeletrônica como o primeiro curso, opção, e depois a mecânica, né? Beleza, entrei no curso de eletroeletrônica, aprendi a calcular todas aquelas coisas que a gente aprende, cálculo de resistor, capacitor e etc, etc. E aí no segundo semestre, eu acho, do curso técnico, eram 2 anos, a gente começou a falar de programação. Que é programação para microcontroladores. O famoso C. E na época lá a gente usava Como é que chamava? LPC, CPA? Como é que chama isso? A gente mexia lá, a gente aprendeu a usar o PIC. Os PIC da MATLAB. Veio o VP da Belago, ele também trabalhou com esse PIC. Ele falou do PIC, ele falou, cara, não conhecia esse. Não, então, eu trabalhei com PIC, inclusive eu queimei porque eu escrevi o código errado. História memória, né? Memória. E agora vai eletricidade também. E aí, comecei a programar em C, na época C, né? No primeiro momento lá no curso a gente aprendia a programar prompt mesmo, né? Não tinha nada com microcontrolador ainda. Aí usava o Turbo Borland, quem é mais velho vai saber o que é o Turbo Borland, porque as ideias não estavam tão avançadas que nem estão hoje. Isso foi 2011, mais ou menos, 2012. Então as ideias não eram as ideias que são hoje em dia, né? Eu mexi, cara, com esse cara. Eu tinha umas DLLs, que era feito em C++, que tinha um compilar pra tinha PLSQL dentro, pra gerar com mais, pra instalar no coisa, pra acessar via... Então... Nossa, via Conca. Nossa, então... Aí comecei a pegar gosto pela programação, né? E nisso, eu tava terminando o meu ensino médio, aí surgiu a oportunidade de fazer um vestibular numa faculdade aqui do Paraná, né? A Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Eu fiz a faculdade. Eu tenho que agradecer meu pai
conseguiu me ajudar no começo dos primeiros anos da faculdade, pagando a minha faculdade, né? Então, eu tive essa ajuda dele. Então, comecei a fazer o curso de bacharel em sistema de informações. Você é bacharel. E aí, entrei nesse mundo de TI. Terminei o curso... teve um ano daí que eu fazia estágio de manhã, o curso técnico à tarde e a faculdade à noite. Foi um ano inteiro assim, né? Então, trabalhando, estudando e terminei o curso técnico, fiz a faculdade. Logo depois que eu tava terminando o estágio, já ia dar um ano de contrato, um dos professores, na verdade na época eu já tava começando a estudar Android, lendo o livro do Ricardo Lecheta, de Android, isso... Tô tentando lembrar que ano que foi isso, mas acho que deve ter sido 2012, até antes, se duvidar, 2011, eu acho. E aí comecei a ler e comecei a ficar entusiasta do Android. Na época o Android tava começando, indo 2.0 pro 2.1 no Brasil, né? Aí comecei a estudar o Android e aí o professor meu convidou eu a trabalhar com ele na empresa que ele trabalhava. Falou assim, a gente tem um projeto lá de uma parte do RP rodar no tablet, no Android, tablet. E você, já que você tá estudando Android, eu vou chamar você pra trabalhar. Meu, não tinha skill nenhuma de nada. Nada profissional no desenvolvimento. Eu tinha acabado de sair de um estágio de técnico de suporte, então eu sabia fazer cabo de rede de core. Hoje eu não sei mais as cores dos cabos de rede, mas na época eu sabia de core. Pega os 8, eu vou olhar e falar, cara... vou na internet pra saber como que grimpa. E hoje... branco do laranjado, branco do verde. Eu até hoje não sei. Nunca lembro. Não sei. E aí, caí lá, fiz essa integração com o RP. Nossa, hoje eu olho e falo assim, meu, que bosta que eu fiz. Porque o código Java, que na época o Android ainda era o Java, a gente rodava o Eclipse. Então, aquele Eclipse tijolo rodando na máquina, né? Nossas máquinas antigamente eram muito potentes, né? Nossa... A gente tá falando de máquina aí com, no máximo, 4 GB de RAM, né? Cara, quem tivesse 4 GB tava voando, rico, tava né? Não, a minha máquina que eu usava pra trabalhar tinha 3. E ainda assim o Eclipse detonava, né? Uhum. O emulador do Android era horrível, não funcionava, travava muito, então... Mas não era o Android Studio ainda? Não, era o Eclipse, você instalava o plugin. Você ia lá no site da Google, verdade. Lá, do Android, lá, o Android Developers, e abaixava o plugin do Eclipse. Então, não tinha do Android Studio. Fiz esse código, ele acessava direto o banco de dados. O Java acessava direto o SQL Server, né? Tudo certo, né? O RP com o banco aberto, as pessoas usando o tablet acessando direto o RP. Mas fazer o que, né? Era o que tinha na época e de tecnologia e o meu conhecimento, né? Sim. Mas coloquei pra rodar. Sim. Então, importante. Assim, isso que é massa. E aí eu fui indo, né? Pro lado Android, acabei me especializando no Android. Aí um ano e pouquinho depois... um outro conhecido meu... Network. Eu já vou falar a importância do networking, porque é fenomenal isso, louco. Você ter esse contato. Aí um conhecido meu falou assim, Bruno, você tá trabalhando com Android? Tô ou não? A gente tá precisando de um cara aqui na empresa pra Android. Eu falei assim, tá, vamos conversar. Aí daí o cara só falou assim, Bruno, só tem um problema, o trabalho é meio distante, sabe? Na região metropolitana de Curitiba e tal. Eu falei, meu amigo, eu moro lá. Aonde que é? Não, bicho, tá de brincadeira. Fica 1,5 km de casa. Sabe, bem capaz que eu vou negar um trabalho desse. Fui, fiz a entrevista, entrei na empresa. Aí lá vem um outro desafio, né? Que foi muito bacana. O dono da empresa lá, o filho do dono, né? Veio e falou assim, Bruno, você sabe desenvolver Android e tal, mas eu precisava que você aprendesse iOS. Pra fazer pros dois. Pra fazer pro Android e pro iOS. Isso tudo nativo. Aí, na época, era o Objective-C. Então, e tinha que ter a máquina aí também. Aí tinha que ter a máquina... Hoje em dia ainda precisa da máquina, né? Independente se você tá rodando React, Xamarin, essas aí, você tem que ter a máquina, independente disso. Ou usar um build server aí da galera na internet, Mas né? não é a mesma coisa, né? Não. Cara, desenvolver na máquina, na própria máquina. E na época daí, a máquina foi um Mac Mini, Core 2 Duo, com 4 GB de RAM. Cara, eu tive esse maquininho. Tá aqui, aquele branquinho, né? Grandinho. Que em cima é branco, né? Isso, tem até leitor de CD. Brinque, leitor de CD. Coisa... Tinha que, pra botar mais memória, tinha que tirar esse negócio. A tampa embaixo, girava, daí colocava. Exatamente. Parto pra tirar e botar mais memória nisso aí. Daí, comecei a aprender a desenvolver o iOS, né? Fui me especializando no iOS. Fui também lendo livro, estudando, porque...
naquela época, meu inglês não era bom, então minha forma de procurar conteúdo era tudo em português, né? Então eu não tinha... Eu até uma coisinha ou outra em inglês entendia, mas tinha que ir pro português. Uhum. E fui aprendendo e fui desenvolvendo. E não tinha YouTube, né? Um monte Não, de curso, material era bem raro. a internet... Cara, quem tinha 100 mega em casa era rico. Internet em casa era 20 mega, 15 5, mega, 10, banda larga DSL, né? Nem DSL. fibra ótica. Sei. E aí, pô, fui aprendendo, tive várias oportunidades, que nem esse diretor dessa empresa aí que eu comecei a aprender iOS, me deu uma baita de uma ajuda. Ele falou assim, ó, Bruno, eu vou comprar um Mac, você paga metade dele, eu pago a outra metade e depois ele fica pra você. Tem que também, tem que dar valor para as pessoas que te ajudam. Então eu agradeço todo mundo dessas pessoas que me ajudaram. Seja meu pai, que pagou 2 anos da minha faculdade, depois eu corri atrás de pagar, né? Seja esse diretor que me ajudou, pagando metade do computador que eu tive. Então assim, e fui correndo atrás. Daí, a minha história nesse meio tempo entra que ali em 2014, mais ou menos, eu comecei a participar de eventos. Essa empresa era do quê? Fazia o software mais pra quê? Dá pra falar o nome da empresa? Tá? Não, é o Banco Nacional de Empregos, o grupo Employer da RH, é um grupo grande, parte da RH, então eles tinham... A gente fez os aplicativos. Só que na época ainda os aplicativos não estavam vingando que nem hoje vinga, né? A galera não usava ainda tanto mobile pra tudo. Antigamente o celular era pro WhatsApp, uma coisa ou outra, rede social e olha lá. Então a galera tinha ainda o costume do computador ainda, não tava tão... E assim, como eu falo, a skill que eu tinha ainda de desenvolvimento não era um negócio profissional. Então... Talvez vocês achem ainda aplicativos deles lá na loja que esteja até desatualizado. Se duvidar, foi a versão ainda que eu atualizei. Entendeu? Mas eu acho que não, acho que eles já atualizaram quase todos. Então, até me perdi agora no rumo da conversa. Daí você foi para o próximo. Então. Aí em 2014 foi quando eu comecei a participar de eventos. Daí é que eu vou falar do tamanho da importância de participar de eventos de TI e da comunidade em si, o networking que gera, né? Eu fui participar de um evento em Floripa, de TI, o TDC. O TDC lá do pessoal da Global Code, lá da Yara. Aí lá eu conheci o pessoal da Google, né? Os caras mesmo? Os caras, o pessoal de Dev... Como chamavam? Dev Relations, alguma coisa assim. Que é a área do Google que fica responsável pelo relacionamento com os desenvolvedores. Entendi. Aí conversando com o Ale Borba, que inclusive, se eu não me engano, ele ainda tá na Google, só não sei se ele tá na mesma área. A gente conversando e tal, ele me explicando o que era o GDG, né? Que é o Google Developer Group. É uma comunidade da galera que... entusiastas das tecnologias da Google, né, e tudo mais, e vocês se reúnem, fazem eventos, meetups, a gente colabora com alguma coisa no gênero, né, seja um coffee break, alguma coisa para vocês organizarem os eventos e se reúnem com a comunidade ali. Eu falei assim, tem em Curitiba? Daí ele falou assim, não, em Curitiba eu tava desativado na época, né, porque você ativa e desativa, depois de um tempo sem eventos eles desativam os grupos, né. Sim. Desativou a ajuda que é pra dar pro grupo... Não, na verdade é porque a comunidade parou de fazer evento. Então eles entendem automaticamente que essa comunidade foi desativada. Ela parou Entendi. Óbvio que ela ainda tá se movimentando, né? Mas não tinha o foco nos... Uma força pra gerar realmente eventos. Né? Aí foi quando eu conheci o pessoal da Google e comecei a fazer o GDG de Curitiba, né? No caso de Curitiba. E aí nesse meio... Ali o meu network fez assim, ó, explodiu. De tanta gente que eu comecei a conhecer. Aí conheci pessoas que já eram da época antiga do GDG... do pessoal do GBG, que é o Google Business Group, que é o pessoal que é focado mais no business da Google. Que legal. A Ads, tudo que envolve a parte de business, que é inclusive a Erika, também não lembro se não me engano se ela ainda tá, mas a Erika Marques, na época ela tava junto comigo no GDG, e daí ela me ajudou muito ela era do GBG e veio me ajudar no GDG. E aí ali começou a deslanchar as coisas de eventos, daí a participação na comunidade me levou a palestrar em vários lugares. Já palestrei em Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Manaus, deixa aqui mais, Santa Catarina já fui também, aqui no interior do Paraná também já fui em vários lugares palestrar. A comunidade me deu essa abertura enorme, né? E com isso a abertura de networking, né? Só fazendo parênteses, hoje eu tô bem mais quietinho no meu canto, não participo de mais nenhum evento e tudo mais, mas a lembrança tem os contatos ainda, alguns a gente mantém, né? E aí foi participando dos eventos, daí todo ano o pessoal da Google reuniu os organizadores, né? No escritório da Google em São Paulo, pra networking da galera e formação e tudo mais. E aí eu fui em 2014, fui em 2015, 2016, 2017... Não lembro se 17 ou 18 foi em Belo Horizonte, no escritório deles em Belo Horizonte.
E foi participando, entendeu? E assim isso vai aumentando e vai expandindo sua rede de contatos, né? E aí, nesse meio tempo ali, na rede de contatos, eu tive a Érica, né, do GBG, por meio dela, ela me apresentou 2 pessoas que depois eu virei sócio da startup deles, na parte de desenvolvimento de software também. E aí, claro, nesse meio tempo eu troquei de empresa, troquei de emprego, mas daí foi quando eu decidi ser empreendedor, né? Daí eu falei assim, não, agora eu vou ser empreendedor, agora eu vou ser disruptivo, a gente fala brincando, né? Aí fui, e foram 4 anos, mais ou menos, desenvolvendo ali, tentando fazer o negócio vingar. Hoje o produto ainda roda, né? Eu não faço mais parte da empresa, mas ainda o produto roda. Inclusive eu uso, que é o NutriEduc, do nutricionista, eu uso ainda, o meu nutricionista usa ele, né? E aí eu uso o aplicativo que há uns tempo atrás eu que fazia parte, né, do desenvolvimento. E aí nesse meio tempo aconteceu o quê? Muita indicação, né? Aí peguei bastante freelance na época, então... Eu lembro que você fazia um monte um monte de freelance na época. Foi. Trabalhei nesse meio tempo, daí eu trabalhei já em projetos com a Catim, com a Toshiba, com o Sicredi, com o Cicobi, com a Caixa, com outra empresa. O grupo abriu um pouquinho antes deles. Nem sei como que tá, mas um pouquinho antes deles estava capengando. O Anima, acho agora. Então, na época o grupo abriu ainda, né? Então, trabalhei com todos eles em vários projetos e, assim, o networking. Foi um contato com o outro e foi me indicando e conhece, trabalha aqui. Trabalhei com Madeiro também. Nossa, era bom. Era bom com Madeiro. Ganhava, né? 50% de desconto na época. Era bom. Valia a pena. Eu experimentei o cardápio inteiro do Madeiro naquela época. Mas fazer o app deles. A gente fez na época, eu trabalhava com o William Rodrigues, que ele ainda é ativo na comunidade. É MVP. Acho que ele é MVP da Microsoft, inclusive. Ele também me ajudou muito nas indicações e tudo mais. E aí eu tenho uma história com ele que eu já conto também, dos eventos que a gente fazia. Ele era organizador do Capibara, não era? O Capconf. Isso. Que é o evento que a gente organizou. Só pra terminar ali da história do Madeiro, ele me puxou pra trabalhar com ele. Na época, eu já conto a história. A história que eu e ele, a gente se conheceu, é muito engraçado. E aí eu comecei a trabalhar com esses projetos e foi indicação, e hoje onde eu tô na arte, né, na RT que a gente conhece, que a gente trabalhou junto, eu e o Marco, que eu cheguei, né. Daí até hoje eu estou lá na mesma empresa. Mas só pra contar a história do William, que é muito engraçado, aqui em Curitiba teve um evento, eu não lembro as datas, eu sou horrível pra data. A gente teve um evento chamado Curitiba Dev Days. E só tinha o pessoal da Microsoft palestrando. Palestrando não, participando do evento. E eu, com a cara e coragem, submeti uma palestra sobre Android Wear na época. Falei assim, vou submeter essa palestra de Android Wear aí. Todo mundo falando de Azure, de C Sharp, de um monte de coisa. E eu falei assim, vou meter essa palestra de Android Wear aí. E aí o William me contou depois, vou dar oportunidade pra ele, né? Bicho, foi muito engraçado que no mesmo dia, depois da minha palestra, tinha um cara que ia palestrar sobre Azure. Só que no final da minha palestra eu dei voucher de Google Cloud pra todo mundo. Acabei com a palestra do... como que era o nome dele? Eu acho que era o SPAC. Era o SPAC? O Eduardo SPAC. Eu acho que foi ele. Se eu não me engano, era ele que tava palestrando depois. E aí, foi assim que eu conheci o William, né? E aí eu e o William, a gente começou a organizar os eventos de TI pra abrir pra todo mundo, porque... Naquela época tinha muitas panelinhas, né? Só o pessoal de Microsoft aqui, só o pessoal da Google aqui, e tinha as panelinhas das tecnologias, né? Aí a gente falou, nós dois, ele do lado da Microsoft, eu do lado da Google, assim, né? Vamos assim, cada um defendendo o ganha-pão no geral, né? Eu defendi o Android, ele defendia a parte de C Sharp, Xamarin e tal. Daí ele falou assim, vamos juntar tudo? Vamos. Aí a gente organizou, nesse ano foi Curitiba Dev Days, no outro a gente organizou junto, foi o Paraná Dev Days. Daí a gente misturou tudo. Daí tinha tudo que é tipo de tecnologia no evento, tudo que é tipo de palestra. Paraná Dev Days roda ainda, tá rodando. Se eu não me engano, agora roda com o pessoal da Curitiba TI, se eu não me engano. Exato. Que é o Wellington, o que tá organizando. Se eu não me engano, ainda roda. Aí a gente falou assim, vamos organizar vamos mudar o evento e tal. Foi quando nasceu o Capivara Conf. No primeiro momento foi o Capivara Conference. Daí a gente pegou Capivara, né, por causa da fama das capivaras em Curitiba. E aí tem uns amigos meus que vieram aqui que não acharam a capivara no Parque Barigui, né, mas fazer o quê? Existe, é verdade. E aí a gente começou a organizar, tanto que no último ano que a gente organizou, que acho que foi 2019, se eu não me engano, ou 18, não sei qual dos dois agora o ano certinho, a gente
considerou o maior evento de desenvolvedores do Paraná, porque a gente passou mais de 800 pessoas nos 2 dias de eventos, mais de 800 pessoas no evento. Então, assim, foi gente para um evento de tecnologia focado, né? Eu acho que foi muita gente. 800 pessoas é muita gente, principalmente desenvolvedores, né? E aí, pô, isso foi muito legal, porque isso vai indica um ou outro, ajuda o networking. Aí vinha o pessoal que tava começando a faculdade, treinando, que eu digo assim, começando na área de TI, vinha para esses eventos, conseguia vaga de emprego às vezes, tinha um networking, assim, é fenomenal. Assim, você vai adicionando as pessoas, eu falo lembrando. Hoje eu falo, cara, eu sou grato à comunidade, tive ajudas no começo, que nem eu falei do meu pai e outras, mas eu sou grato à comunidade por todas as indicações que eu tive, por todas as oportunidades que me deram as comunidades. Então, assim, se tem uma coisa que eu vou falar para os alunos aqui do Refatorando participe das comunidades, interajam com a galera, porque vocês vão ver que o troço, assim, faz vocês voarem, sem brincadeira. Exato. Se você, tem vergonha de submeter uma palestra, cara, submete. Você nem sabe, eu submeti uma de Android Wear. Sabia de alguma coisa do Android Wear? Sabia. Tinha feito alguma coisa em produção? Não. Mas botei a palestra e deu certo. Pra mostrar, né? Pra mostrar, porque era uma tecnologia na época do Android Wear, uma coisa muito nova. Na verdade, na época eu tinha comprado já o Moto 360. Era... Motorola, eles compraram Moto 360. Foi, eu acho que o primeiro Android Wear que teve oficialmente vendido no Brasil, né? E aí, cara, eu submeti. Então, assim, uma coisa ou outra que também... Tem que dar a cara a tapa. Você não pode ficar ali esperando, porque... Não, tem que dar a cara a tapa. Vai, investe, tenta participar do evento. Puta, às vezes o evento é caro, mas... Galera, vocês não sabem o custo que é um evento. Eu não vou falar aqui, mas a gente já teve calote de patrocinador em evento. E assim, no final das contas, teve que sair do bolso meu e do William, né? Que foi um dos Capivara Conference. Sério? Teve um calote e deu uma confusão. Parece que a empresa era mundial, daí a brasileira aprovou, mas a mundial não aprovou o patrocínio. Então, sim. Ali já tava tudo feito, daí tava lá bom, e aí não pagaram. Passou. Assim, passou, a coisas que acontecem. Você também está botando a tua cara a tapa, né? Então não tem muito o que fazer. Então, mas não me arrependo de nada disso, dos prejuízos que eu tomei, de dinheiro que eu gastei na comunidade já. Tudo foi muito bem... legal. Vamos dizer, foi tudo muito bem gasto, né? Então, é isso que eu falo. Então, dê a cara a tapa, participe das comunidades, colaborem. Seja você ali dando um pull request em algum código de open source, seja você palestrando, seja você só indo no evento. O evento às vezes é caro, mas, a rede de contato que você cria o retorno disso vai ser muito maior. É muito maior, bem isso. Bom pra caramba, cara. Vamos falar um pouquinho mais do como é que você migrou, vamos dizer assim, de Google, de Android, de outras coisas pra C#, migrou para o lado negro da força. Cara, agora tá tudo aberto, tá tudo do mesmo lado, então tudo farinha do mesmo saco tudo agora. Tudo open source. Mas qual que foi essa migração pra C#, assim, pra trabalhar com esses Então, Mac? Foi assim, na época eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava com o William, né? Daí fui trabalhar na Tivit, na fábrica lá da Tivit. Na época a gente trabalhava com o projeto mobile, então a gente tinha uma equipe grande de mobile, né? Android, iOS, tudo nativo. Eu vou falar uma coisa assim que não sei se a galera é contra, mas eu acho que híbrido uma hora ou outra vai virar nativo. Todo aplicativo que é híbrido, ou é só React, ou só Xamarin, alguma coisa do gênero. O híbrido é só pra MVP e POC. Entrou no ar, começou a pegar pesado, você vai ter que ir pro nativo uma hora ou outra. Assim, é a minha opinião e o que eu sempre vi no mercado aí. Pode ser que hoje eu esteja errado, porque eu tô bem desatualizado da parte de mobile. Eu acredito também. Difícil manter algo realmente performático, né? Claro, as tecnologias estão muito mais avançadas que naquela época, mas ainda assim eu acho que pode ser que o nativo vale mais a pena. Eu pelo menos acho, né? Hoje, até porque, falando assim do Android e do iOS, o iOS era o Objective-C, que era uma linguagem, assim, extremamente complicada, uma mistura de uma... Eu não lembro, de Smalltalk, eu acho, se não me engano. Smalltalk com C. Esse era o Objective-C. Se eu não me engano, era essa a combinação. E o Android era o Java, né? O Java é aquela história, né? O Java é um tijolo rodando, né? Brincadeira, o Java é bom. É bom. É bom. Paga a conta, mas bem isso. Eu falo assim, a gente não pode cuspir no prato que comeu, né? Ganhei muitos anos ganhando dinheiro com Java, então... Também. Então, assim... 6 anos com Java. Tem suas... E aí, o Kotlin e o Swift
melhoraram muito o desenvolvimento para ambas. As linguagens são muito próximas, sabe? A questão de sintaxe e tudo mais. O que acaba atrapalhando muito, principalmente o desenvolvimento iOS, é ter que fazer uma aquisição de um MacBook, ou um Mac, que seja, né? Que é muito caro no Brasil, é bronca, né? Não é uma coisa barata. Para quem tá começando, é difícil. Eu falo que nem eu tive essa oportunidade de comprar um Mac que metade do dono da empresa pagou, outra metade fui eu que paguei. Tem essa... mas é difícil. Eu não vou falar que é fácil, é difícil. Mas também, a hora que você entrar nesse mundo aí do Mac, você não quer sair mais. Isso aí é fato. Verdade. Até porque o Java roda melhor no Mac do que no Windows, tá? O Windows roda melhor no Mac do que no... Isso é verdade, né? Eu não sei agora com os ARMs como que estão, mas na época do Intel... Agora não vai. Mas na época do Intel, o Windows rodava melhor no Mac do que no próprio Windows. Esse aqui é M1, cara. Nossa, é bizarro, cara. Muito bom, tô me enrolando pra comprar um. Prioridade. A vida é feita de prioridades. Exatamente. Daí... Nossa, até me perdi na conversa de novo. Como é que você foi entrar no C Sharp? Então, né? Aí nessa história de tava trabalhando na Activity, né? O William veio e falou assim, Bruno, tem um cara aí Projetinho aqui. quer ter uma vaga aí pra trabalhar aí com C Sharp. E é aí na região da região metropolitana. Quem é aqui de Curitiba, né? Vou falar assim, quem é aqui de Curitiba é na região de Colombo. Daí eu falei assim, pô, bicho, bora, você é do lado de casa, né? Eu tava trabalhando longe, caso eu pegar, sei lá, 1 hora de trânsito, mais ou menos. Eu trabalhava no Água Verde, pra quem conhece Curitiba, eu trabalhava no Água Verde, moro em Colombo, era muito longe. Uns 40, 50... Todo dia esse trânsito, não tinha milagre. Aí, na época, não tinha home office, né? A galera não era da época do home office, não estamos falando isso, nós estamos falando em 2018, 18 para 19, mais ou menos. Então não tinha essa... Quem trabalhava home office era porque a empresa confiava muito, né? Não é que nem hoje em dia que todo mundo trabalha home office, boa parte prefere o home office, né? Eu sou adepto de ficar no escritório, eu gosto mais. E aí ele falou assim, vou te indicar. Eu falei, tá bom, indica lá, vamos ver. Daí eu conversei com o professor, esqueci o nome dele, Você lembra dele, né, Marcos? Você trabalhou com... Denis, isso, Denis. Ele era professor da Positivo na época, né? Eu conversei com o Denis, ele foi muito engraçado. Então era esse projeto que era pro C Sharp. Entendi. Foi na época que eu fui trabalhar lá na RT. Aí foi muito engraçado, que ele conversando e tal, falando do projeto, e falando das possibilidades, taraná, e eu adorando, né? Falei, pô, tá bom essa conversa, né? Ele falou assim, pô, só tem um problema. Eu falei, qual que será que é o problema? Ele, cara... É lá em Colombo, né? É longe, né? Eu falei, bicho... Eu moro lá. Eu moro em Colombo, meu amigo. Você tá me salvando. Eu vou me livrar desse trânsito. E aí eu não sei, né? Que não foi lá na arte. Foi em outro lugar a entrevista. Não, foi em outro lugar. Foi próximo onde eu trabalhava na entendi, época. Entendi. Não foi na arte. Então eu não fui até a arte fazer entrevista. Fui entrevista... Foi no Carina. Comendo um cheeseburger. Sempre assim, né, cara? Sempre muito aleatório. Assim. Daí... Pô, fui pra arte... Na época ele falou, nossa, é um problema, né? Eu falei assim, não, vamos. E um detalhe, né? Que às vezes a galera na TI hoje, a gente vê uns altos salários aí, notícias dizendo que a TI paga tanto, aquelas matérias bem... O G1 posta bastante disso, né? A área de TI sempre paga mais. E na época eu saí de uma empresa pra ganhar menos. Eu falei assim, não, eu vou ganhar menos. Mas só que só de eu me poupar tempo... E até gasto de combustível e etc. que eu tinha por estar tão longe de casa, né? Eu falei, não tem problema ganhar menos. Eu vou pra ganhar menos. Né? Então, qualidade de vida também. É uma coisa que hoje eu vejo muito assim, é você ter qualidade de vida no teu trabalho. A gente sabe que TI é meio... Às vezes tem umas empresas que são insanas, é um troço assim, louco e tal. Mas às vezes vale a pena se ponderar, ganhar um pouco menos e ter uma qualidade de vida do que ganhar mais, né? E aí o Marco aqui me acompanha, a gente se conhece desde 2018, quando a gente trabalhou junto, né? E ele vai falar, eu era um pão de batata, bicho. Eu era gordo, não cuidava da saúde. Até entrar, você não lembra do meme? Pão de batata. Tem um meme na internet. Não lembro. Pão de batata. E aí, cara, eu não cuidava da saúde em nada. Foi quando eu entrei na arte que eu tive um pouco mais de oportunidade pra cuidar da minha saúde. Cara, e fui cuidando e fui melhorando a minha qualidade de vida. E assim, ganhando menos, mas só que a minha saúde melhorou muito, sabe? O cuidado que eu tive com a minha saúde, tanto que eu perdi 30 quilos nesse meio tempo todo. Claro que não foi um troço assim simples, né? Não foi cirurgia, nada, foi assim, natural, exercício e dieta. Né? Então, assim, eu vejo que a qualidade de vida também ajuda muito a você render mais no teu trabalho. Se você tem uma boa noite de sono, se tem um descanso bom e tal, uma alimentação saudável, você vira uma máquina
de trabalhar. Uma máquina. Cara, é bizarro mesmo. É bizarro, como alimentação, exercício e sono é um troço que faz você assim... Às vezes você trabalha 10 horas no dia... Fez nada. Não fez nada. Cara, hoje eu vejo que às vezes com 6 horas no dia eu resolvi todos os problemas que eu precisaria 10 horas, normalmente. Então assim... Até mesmo. É coisa, são coisas... Tem decisões que você toma, de coisas que é só tendo com a cabeça limpa, tranquilo, em paz. Fala assim, cara, só ia conseguir fazer isso se eu não estiver estressado. Bem isso. E aí se resolve muita coisa. E agora eu virei adepto do fitness, né? Isso é Tec Maromba. É Tec Maromba? Eu vou ficar maromba. Calma que eu vou lutar ainda. Daqui 1 ano eu volto pra gente ver se eu tô maromba de volta. Se eu tô maromba ou não. Fechou, tá convidado já. Aí, cara, então eu vejo que hoje é isso, né? Então, esse foi o norte e aí caí no C Sharp, né? Caí na arte, trabalhando com C Sharp. Eu já tinha trabalhado com C Sharp na época do BNE, na parte de servidor. Na época eu fazia as APIs pros aplicativos. Em SOAP, não era nem JSON, era cara. SOAP. Sofrido essa Nossa, época. Isso era bronca. Isso Imagina no Java programar tudo isso em SOAP. Daí... Nossa, abria os do SDL, geral, todas aquelas classes na nojentas. mão, criava na mão as classes porque não feio. tinha ferramenta pra isso, era muito difícil as ferramentas e tal. Aí trabalhei com C Sharp naquela época. Quando eu trabalhei no Madeira, a gente também fez os aplicativos híbridos em Xamarin, então também trabalhei com C Sharp, tanto na parte da API como... já gerava em Xamarin também. Já. O Xamarin, assim, de todas as tecnologias híbridas da época, eu gostava muito do Xamarin, porque você acabava escrevendo códigos iguais do nativo, aí ele só fazia a conversão, né? Então isso eu achava bem bacana, assim, sabe? E o Xamarin cresceu bastante, né? Cresceu. Agora virou a MIUI? Eu tô bem por fora agora, ultimamente, das coisas. Mas acho que deve ter sido isso. Eles mudaram. Então, assim, daí eu caí no C Sharp. Fui pra lá. Pergunta se eu era profissional em C Sharp? Não. Eu tinha o conhecimento básico de linguagem. Como todas as outras linguagens que eu trabalhei. Eu me especializei em Java, em Swift, né? No caso, Objective-C, depois o Swift e depois o Kotlin no Android também. Mas no meio tempo, assim, eu caí em projetos que eu tive que aprender Delphi, aprender PHP. Acho que o Delphi PHP foi as piores drogas que eu usei, né? Das drogas de tecnologia, acho que foram as piores. Cara, Delphi é tenso, cara. Nesse meio tempo eu tive que aprender JavaScript, TypeScript. Você lembra do Delphi pra PHP? Que você gerava a página em PHP usando aquelas consoles malucos do Delphi? Não lembro disso. Teve uma versão da Born lá que fez isso, cara. Eu lembro que eu fiz um plugin em Delphi, daquela empresa que eu trabalhei com RP, né? Em Delphi, pra conectar no RP, pro RP mandar informação pra um PHP. Nossa, mãe do céu. No PHP rodava o Joomla. Era um e-commerce que rodava dentro do Joomla. E aí eu fiz um pluginzinho pro Joomla pra conectar no RP. Joomla é PHP ou é Python? É PHP. PHP, Joomla, né? O Joomla daquela época era PHP. Não sei se agora é Python. Não, tem. Acho que é PHP. Que tô confundindo com era ele e o coisa de WordPress. PHP. Os dois eram meio que concorrentes ali. Magenta, esses negócios. O Magenta já era focado em loja, em e-commerce, né? Aí o Joomla tinha um plugin. E aí eu fiz a ferramentinha que conectava. Cacete. Eu trabalhei com Delphi e PHP ao mesmo tempo, né? Nos dois, misturado. Então, assim, outra coisa que eu vejo que a galera fica, vou focar numa linguagem. Bicho, foca na programação, em questão de entender estruturas básicas, if, else, while. Meu, se você entender isso, entender declaração de variáveis, parte de orientação de objetos, estrutura de dados, qualquer linguagem assim se encaixa. Você aprende. Você vai ver e fala, cara, isso aqui é a mesma lógica. A lógica vai sempre ser a mesma. O que não vale, que a gente sempre foca pro pessoal que não aprenda 3 ao mesmo tempo. Foca em uma pra aprender, vai pro mercado. Especializa ali primeiro. Bem isso. Vai pro mercado, não tenta aprender. O pessoal fala, vou aprender Java, script. Aí vou aprender Python. Aí tem C Sharp também. Foca. Não dá. Foca porque... Aí, claro, você foca numa que você fique mais especialista. Isso. No caso, hoje, eu tô trabalhando tanto com C Sharp que hoje eu sei o C Sharp de core, de salteados, comandos e classes e etc. Tudo. Se eu cair no Java hoje, uma coisa ou outra eu vou lembrar, mas bem provável que eu esqueci muita coisa. Kotlin, mesma coisa. Swift, a mesma coisa. Vou ter que dar uma estudada de volta e voltar pra... Mas... eu acho que hoje as linguagens são muito próximas, né? Tipo, C Sharp, daí esses tempos atrás eu tava fazendo um projetinho meu, pessoal, em Angular, usando TypeScript. Cara, mas tá muito igual, sabe? Tá muito tranquilo, assim, a transição das linguagens, certo? Aí, por exemplo, eu já tenho uma dificuldade com o Python. Pra mim, também, cara, não negócio de dentar muito, lá e aquela confusão da indentação me confunde na cabeça. Meu olho não é saudável pra mim. Exatamente, cara.
Também faço, tem coisa que é muito mais fácil em Python. Eu não consigo, mas é uma coisa minha com a linguagem, nada contra a linguagem. A gente acha que é meio Javeiro. Javeiro, você olha a classe... Tem que estar identada, tem que ter as chaves. Isso, tem que ter a chave. Aquela estruturinha bonitinha. Você nem lê. Você só olha como se fosse aquela visão periférica. E tem toque, né? Camel Case, o Pascal Case, no caso C Sharp, é toque daí. Se tiver tudo errado. Então, assim... E aí foi quando eu caí no C Sharp. Então, assim, eu tinha o básico da linguagem. Básico. E aí fui aprendendo daí quando eu caí dentro da arte. Daí eu tive que aprender o WPF, né? Windows Platform Foundations, é isso? Quem não conhece é o que faz os programinha do Windows, né? No geral. Exatamente. As telinhas que rodam no desktop é tudo WPF. Bem provável que seja, né? Você tem uma carinha de Word... É padrão, é WPF. Pode ficar tranquilo, porque deve ser WPF. Se não é WPF, se for muito velho, é Delphi. Ou é o Webforms. Isso. Mas... Então daí eu tive que aprender a lidar com o WPF. Daí quando eu caí no WPF, eu olhei pra estrutura XML e falei assim, mas tá igual ao Android. A estrutura XML de montagem de tela é muito próxima da estrutura de montagem do Android. Verdade. Aí pra mim foi tipo assim, a transição foi óbvio, teve um pouquinho de complexidade ali pra... os desafios que a gente tem em cada trabalho que a gente cai, né? Mas foi rápido, porque eu já tinha conhecimento do XML. E eu sou da época que desenvolvia Android, que não tinha o visualizador bonitinho. A gente desenhava a tela no código, compilava, aí o emulador era ruim, então você tinha que ter um celular. Aí você plugava no ADB, na ADB, eu acho, se não me engano, plugava no seu celular, habilitava o modo desenvolvedor, aí você conseguia ver a tela que você montou, mas não tinha aquele negocinho bonitinho que nem hoje no Android Studio, né? Na época ainda era o Eclipse, então não tinha... O plugin do Eclipse era muito ruim. Muito ruim, não. Funcionava, né? A gente conseguia desenvolver, mas... Não era igual que você vê no celular. Não, comparação ao Android Studio não tem. É outra vida. E aí tem uma coisa que é engraçada, né? O Android Studio, pra quem não sabe, é em cima do IntelliJ, da JetBrains. Quando eu conheci o Android Studio, eu falei, caraca, mas essa ferramenta é 1000 vezes melhor que o Eclipse. Nossa, o Eclipse é muito ruim, não sei o que lá. Você era bem fã do IntelliJ. Não, eu continuo fã, e sou pago a assinatura, tenho todos, tenho a licença do software deles, bonitinho e tal. Eu sou apaixonado pelas ferramentas de JetBrains. Consegui usar, cara. Cara, minha mente não mandei você, e o ReSharp? ReSharp é deles, então assim... Mas tinha a versão pro Visual Studio, né? Tinha o plugin, né? É o plugin. Aí, é verdade. Quando eu descobri que a JetBrains tinha o IntelliJ, eu falei, caraca, agora eu vou rodar Java de verdade, porque... No Eclipse era ruim. No NetBeans, então... Nossa, NetBeans era ruim demais. Aí quando eu conheci o IntelliJ, eu falei, agora sim. O NetBeans era só pra ferramenta que tipo da IBM, que tinha EJB. Só também essas coisas. E aí daí eu continuei naquela área, daí fui gostando e tudo mais, principalmente das ferramentas. Hoje eu sou defensor das ferramentas da JetBrains, gosto muito, uso elas no meu dia a dia. C# é o Rider? Na parte, a ideia da JetBrains pro C# é o Rider. Ele já vem com o ReSharp embutido, né? Isso. Mas você tem o ReSharp pra você instalar pro Visual Studio também, né? Mas então, hoje você usa só... Eu uso só o Rider hoje. Pra mim, até pra desenhar a tela, no WPF também, eu desenho na mão. Não tem muito. Eu não uso mais aquele visualizador da telinha. Eu vou desenhando no código. Olho pro código e sei mais ou menos como que a tela tá desenhada, né? Então, assim, eu uso, né, a gente tem a Visual Studio, tem a licença e tudo, mas eu prefiro ainda usar o Rider lá, né, no dia a dia. Na mão. Pra mim é melhor. E eu já tô acostumado com os atalhos, né, que é uma coisa que desenvolvedor com ideia... Eu acostumei com os atalhos da JetBrains, cara, então... é muito prático, né? Agora... E aí passa, né, porque daí, por exemplo, pra desenvolver web, a JetBrains tem o WebStorm, né? Aí, pra Python, tem o PyCharm, que o pessoal da comunidade de Python gosta bastante do PyCharm. Verdade. Daí pro Java tem o IntelliJ. Tem uma ferramenta de teste também, né? Tem ferramenta de teste. Eles têm umas ferramentas bem bacanas, assim, sabe? Esse dia eu tava testando a ferramenta deles de inteligência artificial pra código. Tipo um... Você seleciona o código dentro da UI, e aí você seleciona esse código dentro da UI, e aí você pergunta pra ele o que ele pode refatorar nisso aqui. Daí ele te dá, pegar o código já no chat. Tipo o Copilot. Eu não usei esse aí da Microsoft, mas eu gostei ali do que ele deu. Algumas sugestões deu um ganho de performance. Deve ter um Copilot também plugin pro Rider da vida. Bem provável. Tem. Hoje em dia, qualquer um vai lá e faz um plugin rapidinho, né? Eu sou um defensor da JetBrains e gosto muito do produto deles, né? Então, aí fui indo nesse meio e caí no C# e hoje tô aí, já fazem 5 anos mais ou menos, até mais, se duvidar, porque eu tô no mundo C#. Só trabalhando e falando da parte de trabalho, o pessoal vai ficar meio chateado porque eu já tô repetindo isso aqui demais. Quase todo
Todo podcast eu tô falando sobre isso, mas é pesquisa operacional. Lá na empresa, onde eu conheci pesquisa operacional, e falo pra todo mundo que gosta de matemática, dá uma olhada nisso, que é muito doido. E lá, esse sistema, né, que a gente trabalhou junto, nesse cara, né, que tinha um motor de otimização de pesquisa operacional, matemático, para resolver rotas de trem. Isso. Basicamente isso. Basicamente é isso. Então, a gente usa a pesquisa operacional para quem conhece um pouco mais, é o MIP, que a gente chama, né, que é o MIP, Mixed Integrated Programming, que é programação inteira mista. Isso. Então, você escreve equações matemáticas que dão uma solução inteira, um número numa solução inteira, com determinadas variáveis que dão a solução, no caso desse software, para conflitos de trem. Então, ele resolve a ferrovia, né? A gente sabe que a ferrovia só pode andar um trem por trilho. Isso. Então, automaticamente, não é que nem um carro que tem 2 vias ou pode desviar para um lado para o outro. Trem não, se o trem desviar, vai bater um no outro. Vai bater um no outro, vai dar algum probleminha aí, né? Então, aí, essas equações matemáticas tomam a decisão do que é melhor para aquele trecho, para aquela malha, para aquele pedacinho, evitando, no caso nosso, é para maximizar o tempo de trânsito. Então, quanto menos tempo o trem estiver andando, melhor é para a solução. Então, ele sempre vai tentar deixar o trem menos tempo possível parado, assim resolvendo também os possíveis conflitos que tem. Foi quando a gente trabalhou junto lá com o Marco. Então, até hoje eu tô trabalhando com isso. Cara, acabei me apaixonando por essa área também. É uma coisa totalmente diferente, assim. É muito doido. Você abre a tua cabeça, você tá acostumado com você fala com o if else, né? Uhum. Cara, o troço ali primeiro que eu falo assim, que pra você entender num primeiro momento, eu acho que eu foi uns 2, 3 anos pra entender aquilo lá de fato. Hoje eu olho e começo a entender. Ainda aí, assim, não entendo 100% às vezes. Eu olho assim, porque pensa comigo, vocês estão debugando. Aí você vê um erro numa variável, é tranquilo. Tipo, tá errado aqui. Tá errado, beleza. É pra tratar o valor. Agora vai olhar na equação matemática. E é um globo, né, cara? É um monte de situações globais que pra dar um resultado você tem que colocar meio que tudo aquilo na tua cabeça pra tentar filtrar mais ou menos onde é que pode estar o erro de lógica de verdade pra dar aquilo. Porque na verdade o erro de lógica deve ser alguma equação que tá mal montada com o valor que tá errado. Então exatamente. Não é só você olhar o valor da variável, você tem que entender a equação, fazer a conta da equação, sabendo as variáveis. Assim, é um mundo que eu gosto muito, sabe? Quando a gente tem uns tickets pra resolver de equação lá da otimização, é a minha aventura. Eu gosto. Eu me apaixonei por aquilo ali. Então, eu falo assim, que o C# ali, o WPF, o .NET Core, que a gente usa nas APIs, é nada perto da parte da otimização. Nada. É um, sei lá, 2, 3% da aplicação toda. O core que manda é essa otimização. É uma coisa muito legal, essa pesquisa operacional. Sem Docker, sem WPF, sem as APIs, isso tudo tem que rodar para exibir, para mostrar. Sem isso não tem muito o que fazer. Tem que ter uma forma de visualizar aquilo, até para testar, né? Não só de coisa. E precisa de tudo isso, é muito legal para quem tá começando. Tem que saber isso, tem que fazer as coisas funcionar. É um desafio também, cara. Rodar tudo isso aí é difícil. Não é? Hoje eu vejo assim... Pra nós hoje, no dia a dia, parece uma coisa simples, normal, né? Mas no primeiro momento, quando eu cheguei, meu amigo, pra entender aquilo lá... E assim, pra mudar, vamos dizer assim, a mudança do pensamento nosso... O programador é muito if-else, né? Quando você chega lá, é totalmente diferente o mundo. A forma de pensar muda. Você tem que... Você muda como que você pensa o funcionamento ali. E, cara, eu sei que eu me apaixonei por pesquisa operacional. Eu não consegui ainda parar de fato pra estudar. O que eu sei foi mexendo e estudando ali um pouquinho no dia a dia, né? Então, eu queria ainda um dia parar e falar assim, não, vou estudar isso aqui de fato. Hoje eu dou umas mexidas, umas equação lá ou outra, me aventuro uma coisinha mais simples, mas o modelo quem foi feito foi o Sérgio Nazar, a gente trabalhou junto, ele junto com o Márcio, né? Eles trabalharam nesse modelo, então assim... É uma coisa do outro mundo, assim, sabe? Não, os caras são gênio, cara. Fora da caixa, assim. Você acha que quem é um programador, arquiteto lá, fala, cara, esses caras não são nem 10% desses malucos que mexem com... Não, e é engraçado, né? O Sérgio, que é um dos caras que escreveu, né? O modelo matemático, ele é engenheiro civil. Exato. Ele não é programador, ele não tem nada de skill de TI, ele tem aquela skill básica de TI. Sim. Vamos falar assim, ele é profissional de Excel, né? Porque o bicho que manjava de Excel, hein? Cara, ele programava no Excel, sem usar VB, né? Exatamente. Só com fórmula e if, aquelas fórmulas do Excel. É pra você ver como talvez a gente acha que TI é só pra quem é de TI. Só telinha preta e fica lá, cara... E é um mundo vasto, e assim, a pesquisa operacional é uma coisa assim muito, mas muito bacana. Muito bacana mesmo. Me apaixonei pela área.
Eu falo porque é um background que eu tive grande e que, porra, fez minha cabeça explodir de verdade, assim, pra caramba. Trabalhei pouco, eu acho, ainda, com pesquisa operacional. Desde que na pandemia ali, no comecinho do antes da pandemia, eu fui pra fora pra trabalhar com inglês, né? Pra ganhar mais, tentar ganhar mais. Tinha conta, né? E aí mudou um pouco, mas, cara, tenho muita saudade, cara. Era muito legal. E o Serginho, de novo, abraço aqui, foi um dos grandes mentores também pra meus, né? Teu também, né? Sim. O Serginho é sensacional. E, cara, de longe, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Sim, não, e assim, ele não era só... Ele era engenheiro civil, especializado em planejamento ferroviário, ele é mestre, né? Mestre. Cara, hoje ele tá numa empresa lá na ferrovia, lá na Arábia Saudita? Arábia Saudita. Não, Arábia Saudita. É Doha. Não é Doha, desculpa. É Abu Dhabi. Abu Dhabi. É Etihad, uma coisa assim. Meu inglês é maravilhoso. É very good. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que TI não é só pra quem é exatas. Eu tenho um caso que é bem legal da época da comunidade, agora que eu lembrei. Na época do GDG, a gente organizou Android StudyGen, acho que era o nome. StudyGen, acho que era o nome do curso. Uhum. Na época, aí o Udacity dava um curso de Android pra galera e o pessoal do GDG que organizava a parte da aula presencial, né? Você tinha acesso ao curso online, só que a gente se reunia ali no sábado pra fazer a parte trocar ideia e tal. Sim. E no final da nossa turma aqui de Curitiba, a gente fez uma ideia até de um amigo meu peruano, o Juan. Hoje ele continua trabalhando com produtos da Google. Na época ele era do GDG do Peru. E aí ele veio morar em Curitiba. Caramba. E aí o próprio GDG fez a conexão entre nós. Então ele foi apresentado através do Google, do pessoal da Google de Peru. Foi apresentado para nós aqui, pro pessoal da Google do Brasil, que chegou em mim. Cara, a gente virou grandes amigos hoje. Eu tenho ainda contato com ele. A gente conversa muito. E aí ele teve a ideia, vamos fazer, Bruno, a galera fazer alguma coisa, algum aplicativo que seja mais simples possível no Android, mas pra ter alguma motivação e no final a gente dá um prêmio pra galera. Tipo um hackathon. Tipo um hackathon. Não era hackathon porque não sei se agora, eu tô meio perdido, mas antigamente na minha época do hackathon se virava madrugada, você tinha 24 horas pra fazer um projeto. Isso. E aí eles tiveram mais dias, né? E aí o cara que fez o melhor aplicativo foi um cara que não era nem programador, se não me engano ele era engenheiro, mas não era engenheiro civil não, era em outra coisa. Cara que não tinha nada a ver com TI, nada. Ele aprendeu do zero ali a linguagem. Óbvio que se você olhasse pro código dele, tava horrível o código. Não tinha nada de padrão e tal, mas ele fez funcionar. E ele fez uma baita de uma ideia. Teve gente que fez um aplicativo Teve uma menina que fez um aplicativo de Libras. Colocou o banco inteiro das letras de Libras, palavras, e você digitava numa busquinha ali, parecia o sinalzinho pra você fazer. A palavra. Na época hoje tem aquele bonequinho que faz os sinais, às vezes, não sei se alguns sites tem, né? Aquele bonequinho do óculos, eu só lembro que é um bonequinho do óculos. Na época não tinha, né? Então ela fez isso. Então, assim, são pessoas que não tinham nada, às vezes, tinha gente que não era nem de TI e fez o curso e entregou e foi muito bacana. Então, eu vejo que a TI permite que as outras pessoas entrem nessa área, né? Tem um amigo meu que é formado em biomedicina e veio me perguntar sobre Python, porque ele queria usar Python dentro da parte de dados ali, de exame laboratorial, para ele melhorar a hora que vai sair o resultado. Se ele tivesse um pouquinho de conhecimento de Python, ele conseguia mexer na ferramenta lá, não lembro que ferramenta que é, para conseguir extrair melhor a informação que vem para ele. Tipo assim, então, um biomédico querendo aprender a linguagem, entendeu? Então, assim, a TI tá no meio de tudo, não adianta hoje em dia. Podia passar o curso de Python da Refatorando. Vou passar pra graça ele. Lá Vou passar pra ele. Bonitinho, completinho. Vou passar pra ele. Bem legal. O pessoal adora esse curso de Python. Porque eu não sou muito fã do Python, então eu não defendo o Python. Não, aprende JavaScript aqui, aprende Java. Mas eu vou passar pra ele o curso, sim. Mas, o que eu falo também pro pessoal, todo mundo pensa que programador tem que saber muita matemática, tem que saber inglês, tem que gostar de matemática pra falar assim, tem que ser de exatas, né? Que tem que gostar que não pode ser de humanas, que tem que ser nerd. Cara, completamente ao contrário. Os melhores programadores, às vezes, são as pessoas de humanas e conseguem entender pessoas, conseguem entender a dificuldade que os clientes têm para converter aquilo num produto que vai ser um benefício para daí programar aquilo de verdade. Sim. E se passa o dia inteiro conversando com pessoas. Eu vou falar uma coisa que eu vejo muito... É uma coisa que eu tive de experiência quando eu tive a startup, né? Porque eu tive 4 no todo, né? Então, eu tive o Nutriduc,
Aí depois eu tive o Banco Maré, dentro do Complexo da Maré, uma fintech. Trabalhei junto com eles, o pessoal, o Alex lá do Banco Maré. Os outros dois não eram tanto de TI, né? Porque um era de TI sim, que era venda de ticket. Tipo um Simpla da vida. E eu tive uma da época que live não era famosinho, né? Mas eu tive uma empresa de live. Então a gente fazia live no YouTube, live no Facebook. Isso quando ainda nem existia pandemia, né? Aí, o que eu vou falar pra vocês? Que eu vejo muito que a galera de TI sempre tem muitas ideias. Pô, eu tava conversando aqui com meu pai e ele, sei lá, tem uma empresa de, não sei, uma madeireira. Tô chutando aqui. Vou fazer um sistema pra ele, pra gestão de madeireira e tal. Calma. Às vezes o cara de programação tem... A ideia tá na cabeça. Aí tá estruturando. Monta aquela estrutura de dados linda. Monta uma tela maravilhosa e tal. Só que, não é o que o cara quer. Então, assim, o que eu vejo muito que o cara de programação pode fazer alguma coisa... Não que ele não possa fazer, tá? É só pra dizer uma coisa que fique melhor, um produto melhor. Mas o que você tem é uma vivência. Eu, nesses últimos anos, eu tenho convivido muito com a parte de cuidar de saúde, exercício, dieta e tal. E eu vejo que eu tenho esse conhecimento um pouco da vivência como paciente de um paciente, de um nutricionista, um cara que depende de um profissional de educação física. Então eu tenho essa vivência como usuário desse produto, dessa demanda. E eu posso trabalhar junto com a pessoa, no caso assim, por exemplo, eu, meu nutricionista, trabalhar num sistema para nutricionista, mas que também seja bom pro paciente final. Então eu tenho a experiência de paciente final, ele tem a experiência de nutricionista. Então assim, não focar em algo, não, putz, eu acho que essa ideia é boa, mas cara, você não conhece nada do negócio. Nada. Digo assim, nada que eu digo, você não tem a vivência do negócio. Às vezes a gente quer fazer um negócio, o programador quer fazer 1 milhão de soluções pro mundo inteiro, mas não tem a vivência do negócio. Desculpa, mas provavelmente vocês vão quebrar a cara, porque o negócio não vai dar certo. Vocês não têm... Quer dizer, vai funcionar. Exatamente. Vai funcionar. Eu sei que vocês vão fazer bem feito o sistema. O sistema vai ser muito bom, mas a usabilidade não vai estar boa. Então talvez às vezes vale a pena... eu tenho um baita de um projeto aqui. Cara, contrata alguém de UI, UX para trabalhar isso para você. Uma pessoa que tenha conhecimento da área. Então assim... Para quem quer ser empreendedor e ter o seu próprio negócio, né, criar algum produto, foque nisso, que vocês vão ver que a probabilidade de dar certo é 1000 vezes maior. A gente tem que falar sobre produto antes de tecnologia. Pessoas, eu não falo assim, pessoas. Né? O programador tem que esquecer um pouco esse lado exato e ir um pouco mais pro lado humanas. É difícil, eu sei que é difícil. O nosso raciocínio, nossa cabeça é 0 e 1, sim ou não. Você já vai pensar na arquitetura, já pensar na linguagem, já pensar no fluxo. Isso. E você não pensa, mas o cara não quer saber tecnologia. Ele quer saber de usar e ser fácil. O Lucas Montano até fez um vídeo esses dias aí, o cliente não tá nem aí pra tua stack. É Angular com Java com não sei o quê. É C# com Blazor, com blá blá blá, com Azure. React com Node, com JavaScript, com AWS. Cara, não tá nem aí pra isso. Ele nem sabe que isso existe. Ele só tá querendo saber se aquela aplicaçãozinha faz o que ele precisa. E é difícil de outra coisa, isso. Às vezes você pode ter feito uma aplicação, vamos dizer assim, esquecendo o stack, né? Você fez uma aplicação legal, seja o stack que for. Às vezes pro cliente, aquele botãozinho não é do jeito que ele queria. Não. E você quer daquele jeito, porque tá dentro do... Vamos dizer assim, vamos lá, eu sou da época do Bootstrap, não sei como que tá o Bootstrap, se tem Bootstrap ou não. Mas tá migrando muito pra outras coisas. Material Design, então, que é uma coisa que já meio que morreu já. Material Design tá morrendo, né? Não, acho que tá morrendo. Mas se eu trocar o botão daqui e botar ali, fica fora da guidelines do Material Design, né? O cliente não quer saber se tá dentro das guidelines do... Ele quer saber do botão do jeito que ele quer, entendeu? Então é isso que eu vejo que alguns programadores erram, que é não dar essa ouvida porque tá preocupado mais com o bonito pra galera da TI e menos pro cliente, entendeu? Aí você olha um software assim, feio, que dói. Mas, cara, o cliente o adora. Entendeu? Adora. Nosso produto mesmo, esse que a gente trabalhou junto, se eu for olhar, ele não é um produto bonito. Não. Ele é feio que dói. Mas só que o cliente adora. É do jeito que ele quer. A usabilidade... A usabilidade é o que ele quer, do jeito que ele quer, entendeu? Assim, não tem muito... Não é um produto lindo, maravilhoso. Se for olhar pela aquela UI, pelo amor de Deus, né? Ela é complexa de entender. Então assim, mas ela é simples. É do jeito que o cliente quer, entendeu? Então é isso que eu vejo hoje aqui. Se você quer empreender e criar seu negócio, criar seu aplicativo, pensa nisso antes de pensar na stack maravilhosa, entendeu?
Quantos, ó, é só você olhar, ó, os bancos hoje ainda usam COBOL. Exatamente. Usa Então, mainframe. todo Tem mundo. banco que você vai lá e eu já vi o cara acessando o verdinho promptzinho, né? verdinho, É só ali. a única diferença é que é na caixinha do CMD, né? É isso aí. Então, Dele tab ali. E vai tira embora. isso pra você ver. Os caras se confundem, bicho. Se Não, não confundem. vai, cara, Não não vai, não vai. Tem banco 10 que... vezes mais rápido. que Tem gerente que prefere 1000 vezes usar aquilo ali do que uma interface web, entendeu? Uhum. Então, é isso que eu acho que o programador tem que focar, né? No caso que eu digo, o programador que quer criar o seu produto, né? Não... Que quer tentar ir pra essa parte de freelancer. Isso, startup, tentar inventar Exato. algum produto, eu acho que é bacana você focar nesse lado aí. A gente sempre fala que, por exemplo, entrando no curso do Full Stack hoje, você tem essa possibilidade de, além de entrar numa empresa, trabalhar CLT, bonitinho, PJ, né? A gente vai até falar um pouquinho mais amanhã sobre a diferença de CLT e PJ, que vai acontecer em algum momento com os profissionais de TI. Você vai dizer, tem uma vaga aqui que é PJ. Eu falo, o que é PJ? Aí vai tentar entender o que é esse universo de PJ. Mas para esses profissionais de TI, o que é, assim, muito difícil para outras profissões é fazer freela. Para profissionais de TI, você vai aparecer coisinha para você fazer. Tanto na empresa, às vezes eu já falei também várias vezes, você trabalha numa empresa, você conhece o sistema da empresa, já trabalhou ali de 1 ano, 2 anos, aí você vai para uma outra empresa. Olha, meu tempo aqui passou, não consigo crescer, tô dando tal coisa aqui, não quero mais trabalhar com isso, vou para uma outra empresa maior, que paga mais e tal. Daí a empresa anterior liga pra você e fala assim, Marco, tem como você dar uma ajuda pra gente aqui? Tem um negócio que a gente tá tentando mudar aqui, você consegue fazer? Quantas vezes a gente já não fez isso? Nossa, eu já várias vezes. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, eu já vi programador falando isso e eu peço desculpa de quem já escutou isso aí. Mas eu já vi programador falando que deixa erro no sistema Pra poder voltar. Pra poder voltar e ter trabalho. Meu, não façam isso, não sejam essas pessoas. Então, não seja esse cara que deixa um errinho pra esperar uma chamada. Até porque às vezes pode ser que você fique queimado, né? Porque você acha. Exatamente. Vamos dizer assim, você é um pleno ou um júnior e faz isso de propósito, um sênior vai descobrir. Ele vai achar o erro e vai denegrir a tua imagem. Então, assim, também vejam que vocês podem sair de uma empresa e voltar na empresa. Activity mesmo, eu trabalhei com eles em 2000. Não lembro a data agora. Trabalhei, saí, depois voltei. Então, a minha porta, eu saí, mas com as portas abertas. Todas as empresas que eu passei até hoje, todas elas saí com as portas abertas. Se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que talvez se eu bater numa delas, eu vou conseguir alguma coisa. Ou não, também posso não conseguir, né? Mas hoje... mas eu nunca saí com uma imagem ruim de todos os lugares que eu trabalhei, sabe? Assim, faço sempre o melhor. Eu fui escoteiro. E dentro do escotismo a gente fala que quando a gente tá num lugar, a gente tem que deixar aquele lugar melhor do que a gente chegou. Entendeu? Então... eu acho que isso é bem bacana. Curtiu, né? Então, vai onde você trabalhou, deixa bem feito o seu serviço. Pode ser que você seja um júnior, vai ter um código ruim ou outro, tudo bem, mas você era júnior. Exato. A gente entende que o júnior tem uma certa dificuldade às vezes. Ok, não é nada... nossa, porque eu sou júnior, deixei mal escrito. Os caras vão falar mal. Não. Se você é júnior e o sênior, o pleno, ou até o seu gerente, supervisor entende que você é júnior, ele vai entender o nível do código que você vai entregar, não tem problema. Mas deixe bem feito, tente fazer o melhor possível, entendeu? Pra deixar sempre uma porta aberta pra você voltar, que nem o Marco falou. Às vezes você volta porque a pessoa ou tem uma dificuldade, às vezes até pra entender seu código, ninguém consegue entender, mas daí você volta porque você também lembra bem e consegue ajudar. Conhece mais o negócio. Ou até porque você conhece tanto tempo o produto que você acaba voltando para aquele produto. Né? Abre as portas de novo, então... pode ser que você volte, até ganhando mais, dependendo. Exatamente. Geralmente, né? Geralmente você volta, às vezes, valorizado, então... isso. O network, caminhos de diferentes lugares que você vai trabalhar, tem que deixar tudo aberto. Sim. Senão... E, cara, é muito doido. TI é um ovo de codorna. Sim. Cara, todo mundo se conhece. Então... se tropicou, alguém conhece. Eu caí lá na arte, eu não sei quem conhecia eu, daí quando eu entrei lá dentro, mais gente conhecia eu lá dentro, por causa da época que eu era da comunidade, então tinha bastante... parecia bastante em eventos, né? Então, tava organizando bastante eventos, então, assim, você acaba batendo uma hora ou outra de volta em alguém, entendeu? É normal isso. Eu já indiquei muitas pessoas, já bloqueei contratações, que já tinha trabalhado um profissional, falar, esse profissional aqui não dá pra trabalhar. É horrível, cara. O cara tecnicamente é horrível, como pessoa é horrível. Não, se ele passou na entrevista, passou não sei o que lá, eu não recomendo. Eu acho que vai dar problema. Aí a gente foi pra
o técnico, né, foi fazer a entrevista com ele, perguntou algumas coisas, ele, né, balançou e falou assim, cara, é verdade. Eu não gostei também. Ah, e outra coisa, não seja só um bom técnico. Seja uma boa pessoa também. Boa pessoa, cara. Saiba ter bons... sabe, se relacionar bem. O programador tem a fama que não sabe conversar, que não sabe... skills. Tenha isso. Tenho dificuldade pra falar, tenho não sei... Quebra a cara, tenta. Que eu não falei assim, tem vergonha de palestrar? Palestre. Depois que você palestrar 2, 3 vezes, você vai ver que você vai estar bom. Você vai ver que você conhece vários temas, você consegue agregar gente que nem conhecia os temas, sabe? Tinham dificuldade. Teve uma vez que eu fui palestrar sobre Docker, lá em Recife. Umas coisas, tipo assim, pra mim no dia a dia meu tava normal. Coisas assim, simples, bestas, vamos falar assim, bestas, né? Pra mim, falar assim, nossa, isso aí, como que você não sabe isso? Mas, cara, pra pessoa era... uma novidade. Era uma novidade, entendeu? Todo mundo tá entrando em algum momento. E tem que assim, ficar repetindo aquilo. E às vezes você pode ser bom numa coisa que os outros não são bons. Ou que tem uma dificuldade. Então, assim, esse negócio de palestrar e dar... Vale a pena. Vale a pena você gastar um tempinho lá, participando, levando... Às vezes você tem uma palestra... Teve um caso de um dos eventos do Capconf, que foi legal. Eu só não lembro o nome do palestrante. Eu lembro que ele trabalhava no Ebanks, na época. Ontem veio a menina do Ebanks aqui. Fala sobre produto, gestão. Ele era dev. Acho que o nome dele era Danilo, se não me engano. E a gente olhou o tema da palestra dele, porque a gente recebia várias palestras, né? Então, o Call of Papers, né, que falam. E aí a gente olhava e tal, olhava o tema. A gente gostou do tema dele. Só que a gente achou que não, esse tema aí não vai ter muita gente. A gente tinha um auditório para 400 pessoas e 2 salas para 100. Não, minto, um auditório de 200 e outro uma sala de 100. A gente falou assim, acho que esse tema não vai dar muita gente. E a gente tinha que remanejar a galera nas grades, né? E a gente botou ele na sala de 100. O que aconteceu? Lotou. Nós tivemos que fazer 3 vezes a palestra dele no dia. Porque lotou. E as 3 lotaram. E ainda teve briga, daí porque teve gente que tinha se organizado pra participar daquela palestra, não conseguiu entrar. Aí a gente perguntou se ele podia palestrar, daí ele se dispôs tranquilamente a palestrar mais 2 vezes. Foi assim, teve gente que ficou brava com a gente, porque a gente acabou abrindo mais vezes a palestra deles, eles tiveram que fazer a opção de assistir ou uma ou outra, né? Mas... Cara, é um tema. Era um tema. Imagine, ele submeteu a palestra. Na época, se não me engano, na época o Ebanks estava patrocinando o evento. Só que, mesmo que o Ebanks estivesse patrocinando o evento, eles mandaram vários palestrantes deles, né? A gente escolheu a grade. Querendo ou não, a gente, como organizador do evento, a gente escolheu a grade. A gente achou que o tema dele era bacana, mas não imaginava que ia ter tanta gente. Entendeu? Então, assim, às vezes o tema que você conhece é o que todo mundo quer aprender. Teve uma vez que eu fui palestrar sobre pesquisa operacional. Acho que eu tinha um ano e pouquinho trabalhando com isso. Falei assim, eu vou palestrar sobre isso. Montei uma palestra e fui. E a galera fez as perguntas do que eu já conhecia. Teve perguntas que fizeram que eram complexas. Eu falei assim, não, pera aí, ó. Eu tô aprendendo, mas eu conheço alguém. Trazer o conteúdo, não precisa ser especialista, PhD no negócio. Isso, o conhecimento. Então eu tinha um conhecimento, apresentei a parte de pesquisa operacional pro pessoal, mostrei algumas coisas funcionando e tal. Assim, boa parte das dúvidas foram dúvidas simples. De querer entender como que funciona. Teve dúvidas complexas? Teve. O que eu fiz? Falei assim, eu não conheço muito, mas eu vou consultar e eu vou te passar. Tem pessoas na empresa que conhecem e tal, e a gente conversa. Então, assim, é isso que eu falo. É essa... botar a cara a tapa. A minha lá na Capcom foi da mesma forma. Lembra que a arte estava patrocinando também. Teve um evento uma delas que patrocinou. E aí, acho que era o nosso gerente que ia palestrar e falou, não quero. Falei, tá, manda você então, vai você, Marco. E aí eu tava terminando o meu TCC do MBA. O TCC era basicamente converter monolitos para microserviço. Essa peleia aí como é que é, qual que é a ideia do monolito, o que converte para microserviço. Aí eu falava de Docker, falava de Cloud, falava um monte dessas coisas, né? Converter, o que era... Só pra eu estar falando da palestra, eu não lembro de nada. Minha memória é uma... Não, mas você não conseguiu ver. Não, mas eu não lembro nem da palestra. Nem do tema. Você tava lá pra baixo, lá. Provavelmente, naquela correria de evento. Eu conheci o William aí. A gente conheceu no evento ali. Falei um oi e tal, e foi embora. E aí também, cara, falei, palestra não era técnica, era mais de conceito, de lógica e tal. E a gente pegou uma sala lá em cima, que era assim, umas 40 pessoas na sala. E antes tinha um cara falando de Linux. Nem lembro o que era de Linux lá. Aí tinha umas 10 pessoas na sala, deu a palestra lá e tal. E beleza, acabou. Aí era, 14 horas era dele, 15 horas era minha. Aí beleza, eu tava lá esperandinho, peguei o notebook, comecei a colocar, e aí fiquei esperando. Cara, começou a encher de gente.
Que era um tema que era muito novidade, negócio de microserviço e cloud. A gente tá falando isso em 2019 e 2018, agora não lembro. Acho que 19. Acho que foi 19. Foi bem no finalzinho ali. E aí, cara, começou a encher de gente. Lá atrás, os caras pegaram as cadeiras, assim, colocaram lá atrás. Eu lembro. Sentou um monte de gente. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com esse menino do The Banks, do Danilo. Foi isso. Foi enchendo. A gente falou assim, não dava mais nem pra ficar de pé na vez. Não, cara, a galera ficou encostada lá no coisa, sentou no chão. Peguei minha cadeira, peguei minha mesa, joguei pra galera lá pra poder sentar. Então, ó, um conhecimento, coisa simples, vamos falar assim, pra você era simples, era uma coisa que você tava terminando, mas pra galera era... Pô, e cara, todo mundo gostou, falou, cara, que legal, pô, dá pra fazer isso, porque, cara, é uma coisa que pode ser útil dentro da empresa do cara. Falei, cara, como é que eu vou converter o meu sistema em monolito aqui da vida pra microserviço? Que é novidade, que é, pô, tem que fazer, mas tem um conceito, tem uma lógica. Então, o que eu posso aprender mais sobre isso? Então, palestra, YouTube, mas palestrar lá com a galera é muito legal também. Não, isso uma interação, muito divertida. É uma coisa... Cara. E não é questão de palco, né? Você tá lá na frente, não. É porque é bacana você ver a galera, entendendo e levando pra frente e depois falando assim, pô, Bruno, obrigado porque você ajudou com tal coisa, eu consegui implementar aqui na empresa. E eu acho que esse feedback é o mais legal de todos. É mais legal. E, cara, a gente vê uma palestra de alguém que manja, falando essa palavra com vontade... Cara, que legal isso, cara. Vou dar uma olhada mesmo, cara. E assim que começa. Sim, bem isso. E você começa a fazer alguma coisa? Android, assim. Na época eu palestrei. Acho que eu fiz. Teve um ano que eu acho que fiz umas 10 vezes a mesma palestra de Android Wear. Cara, mas eu adorava. Fiz aplicativo do Android Wear, botei o relógio pra funcionar e tal, assim. E essa palestra me levou ali pra Manaus, me levou pra BH, a mesma palestra. Então, assim, é muito bacana isso. Muito bacana legal, mesmo. Muito legal. Depois da pandemia, o troço meio que desandou, né? Sim, não. Mas eu acho que agora a gente vai voltar com os eventos de TI e logo a gente vai poder se reencontrar nos eventos por aí. Mas demais. Para finalizar, a pergunta muito interessante que eu sempre coloco pra todo mundo aqui é: por que você faz o que você faz? Porque eu amo. Eu já pensei em largar TI. Vou falar pra vocês, já pensei em jogar tudo isso pra aquele lugar lá. Falei assim, não quero mais. Eu gosto de tocar, né? Uhum. E antes de eu entrar na arte... Eu tava puto da vida com TI, não aguentava mais TI. Eu ia largar toda a TI, todo o meu tempo de desenvolvimento pra virar músico de bar. Eu tinha skill de música, eu sabia tocar e tal, né? Aí eu falei assim, vou tocar por aí na noitada, vou ganhar um cachezinho ali, ganhar uns 2 pila e tô feliz da vida. Aí surgiu a oportunidade da arte, né? Entendi. Aí eu falei, mudou minha vida, porque daí eu tive um pouquinho da melhora na minha qualidade de vida, trabalhava perto de casa, era um ambiente menos estressante, vamos falar assim, todo ambiente TI é estressante, não adianta. Sim. Se você tiver com calmaria agora, uma hora ou outra vai voltar, tempestade, pode escrever. Aí eu falei, voltei pra TI. E hoje eu continuo amando o que eu gosto. Se alguém vem com uma ideia nova, eu tento pensar numa forma de implementar. Primeira coisa que eu falo, eu pergunto assim, não tem nada no mercado já? Porque a galera quer vir pedindo testa lá, se for... produtos mirabolantes, daí eu falo assim, tal lugar não te atende, tal coisa não te atende. Que às vezes a gente quer abraçar e daí a gente não dá conta também. Exatamente. Então, mas eu amo TI, hoje eu não sei se eu troco de área, não. Cara, massa pra caramba, cara. A TI cara, quando você começa a entender, começa a perder aquele medo, aquela barreira de iniciar, começa a fazer as coisas funcionar e vai abrindo o teu horizonte, vai fazendo mais coisas e começa a ganhar bem. Importante. Você vê, cara, que isso muda muito de outras profissões do mercado, mas muito, cara. Sim, e outra, eu vou falar uma coisa, não tenha medo de testar em produção, não. Às vezes é necessário. É só lá que pega. Melhor teste é produção. Exatamente. É o único teste que funciona. A gente tem que mas, melhor teste é produção. Eu não sou muito adepto de teste unitário, né? A gente sabe que tem suas vantagens, mas eu não sou. Uma coisa minha, pessoal. Às vezes eu prefiro botar em produção e ver o circo pegar fogo. Pra ver daí que real tem que fazer. Que tem que consertar do que, às vezes, o erro do teste unitário. Mas teste unitário tem o seu valor, tá? Não é pra vocês ignorar ele, não. Nem teste unitário, nem teste integrado. Tem muito diferente tipo de negócio também, né? Então, cada negócio tem uma abertura. Que a própria arte, a gente tem parte tecnológica lá que envolve vida. Não, tem que ser muito bem testado. A parte de locomotiva do computador de bordo é muito bem testada. A gente brinca, mas é um negócio que é um teste... A gente vê que são ciclos de QAs enormes, assim. Porque a gente tá falando de... Se um trem bate, um estrago enorme. Não é uma coisa assim tão simples de acontecer. É diferente de um produto ou outro que vai parar, sei lá, você tem um sisteminha de
Não sei, vou dar um exemplo, uma coisa mais simples aí. Que não vai impactar... Não que não tenha seu devido valor, tá? Mas eu digo assim, que não vai impactar com alguma coisa tão grande. Sei lá, meu sistema de... Vamos dar um exemplo, refatorando. Vai que o sistema de curso cai. Não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém. Você vai ficar um tempo fora, mas você já vai resolver e tal. Então, assim, não é uma coisa... Tem seu grau de importância? Tem seu grau de importância. Mas não no nível que nem, por exemplo, esse que vai dentro da locomotiva, que controla freio, controla aceleração. Então, assim... Nossa, isso era... Cara, era uma loucura de documentação, e de continua. teste. Continua a mesma coisa lá. Continua a mesma coisa. Muito legal. E é isso. Brunão, muito obrigado por tua participação aqui. Tem muita história boa que a gente contou. Acho que o pessoal gostou. E muito obrigado por participar e volte sempre. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. E eu volto daqui um ano maromba, hein? Agora você é Tec Marombas. Sem suco. Fique nere. Pode ficar nere. Mas, cara, obrigadão. Obrigado, Marco. Valeu.